Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um Tudo Acaba em Business, o seu podcast empreendedor. Pessoal, hoje eu tenho entrevistado que, olha, você que gosta de tecnologias, vendas, você vai ficar impressionado com a capacidade intelectual e o conhecimento que esse grande especialista tem desse mercado. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Eu apresento Bruno Andrade, CEO e fundador da agência Duo. Brunão, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Marcelo. Cara, estou muito feliz de estar aqui, vim do Rio para cá para a gente bater esse papo e tenho certeza que vai ser muito divertido esse bate-papo aqui. Hoje vai ser um carioquês danado aqui, viu, galera? Vamos falar para vocês. Vê se estou mais ou menos, se o caminho é esse, Brunão. De repositor de supermercado, a militar concursado e a especialista de funil de vendas e inteligência artificial. É mais ou menos por aí? Cara, é exatamente isso. Conseguiu resumir aí uns bons 6 a 8 anos de história, cara. É, eu comecei, né? Antes nem pensava em agência de marketing, nada disso. Eu sou órfão, então com 15 anos eu já estava morando sozinho, entendeu? Uau. E foi bem interessante essa trajetória aí de morar sozinho, porque um belo dia eu falei assim, vou morar sozinho, e fui procurar um apartamento. E o carioca é desenrolado, né? O carioca sem dinheiro, ele consegue, sai de casa e consegue fazer alguma coisa. E eu fui atrás de um lugar pra ficar, consegui um apartamentozinho, que ele é uma kitnet, né, que o carioca fala. E cheguei pro rapaz lá que tava alugando, falei, não tenho dinheiro pra te pagar agora, mas eu vou ter. Também não tenho trabalho, mas eu vou ter. Deixa eu ficar, que em 30 dias aí eu pago esse primeiro aluguel, eu já pago o próximo. Papo vai, papo vem, isso era umas 8 da manhã, consegui o apartamento. Beleza. Primeira missão já foi cumprida, né? Já consegui o apartamento. O teto. Já consegui o teto, já tinha lugar pra ficar. Tinha um lugar pra dormir, tinha um colchão lá velho pra estar deitando. Garoto de 15 anos de idade, era isso que eu precisava. Eu imagino que já deve ter lavado a sua. Falou, nossa, já consegui um teto. Já foi um Cara, avanço e gigantesco. para mim, como se fosse a casa própria do Imagino, brasileiro, imagino. entendeu? Foi uma realização para mim realmente ali conseguir, porque você sai de manhã sem perspectiva e nas primeiras horas da manhã já conseguir um apartamento sem estar com R$ 1 no bolso, já foi uma grande Ah, luta. isso não é para poucos. O carioquês fala um pouco mais alto nesse momento, né? Eu falo que eu sou uma sucessão de sorte. Eu fui tendo sorte até chegar onde eu tô agora. O primeiro passo foi conseguir o apartamento. O próximo passo era conseguir um trabalho, né? Então, o que que eu fiz? Naquela época não tinha muito. Tinha, a internet era muito forte, mas não, para arrumar emprego você não fazia igual hoje, né? Você entra ali no LinkedIn, você procura no Google ali, você consegue as vagas. Realmente você tinha que bater de porta em porta. E eu nunca tinha trabalhado, né? Eu precisava. Falar que eu nunca tinha trabalhado, um ponto interessante, eu era atleta. Então eu sou faixa preta em taekwondo. Então Uau! eu dava umas aulinhas ali de vez em quando, ganhava ali meus R$ 10 por hora a aula, mas era só isso. Bom, mas E, o esporte, além da parte física, ele trabalha muito o seu a disciplina, a parte mental, né, não, Bruno? exatamente. Você me conhece, a gente faz projetos juntos, você sabe que eu sou muito metódico e trabalho muito com processos, né? E eu acho que comecei a fazer arte marcial com 6 anos de idade. Acho que o Taekwondo me trouxe essa disciplina e essa organização para minha vida e para minha empresa hoje. Eu conto muito, eu amo o esporte, de paixão mesmo. E o Taekwondo trouxe essa base pra mim dessa disciplina, entendeu? O Bruno aqui, gente, só para vocês entenderem, a gente é um parceiro comercial, a gente faz muito negócio junto, mas o Bruno, ele tem exatamente uma característica que a gente identificou que faltava muito no time, por isso que a gente se aproximou. Eu sempre falo em terceirização, em parcerias, porque às vezes você, nos parceiros, você encontra uma forma de resolver de uma forma mais rápida e correta, né, Sim. seus pontos falhos. Nós tínhamos aqui, em algumas empresas, tanto na XBM como na Otimize, no Geração 4.0, que são coisas nossas aqui, algumas alguns pontos cegos, principalmente envolvidos na parte processual. Entre o estratégico e o operacional tem o tático, e nesse tático a gente muitas vezes sofria um pouco. E o Bruno veio com a agência Duo e ajudou a gente a organizar esses processos. E hoje a coisa funcionou tanto que a gente é parceiro em muitos negócios. Mas vamos voltar Vamos, agora até o começo da história, a tua vamos jornada de do herói, do herói, início. cara.
Consegui o apartamento, o próximo passo era arrumar um trabalho, né? Sim. Então, fui batendo ali, bairro pequeno, começo, opa, tá precisando de alguém aí, tal, 15 anos de idade, um cara novo. Só vou botar um detalhezinho pra ficar mais claro. Você foi órfão com quantos anos, cara? Minha mãe faleceu com 6 anos de idade, Nossa, muito tá? Quando novo, eu hein? tinha 6 anos. E meu pai, ele faleceu, eu já era maior de idade, só que eu saí de casa com 15, entendeu? Então, Com 15 anos, ah, basicamente, você já morava já morava sozinha. sozinho. Que foi essa história de arrumar o apartamento e depois arrumar o emprego. Então aí, você arrumou a casa, falou, pô, agora eu já tenho um teto. Já comecei, agora eu preciso pagar esse aluguel, eu preciso comer, né? Exatamente. É o segundo Eu ponto. tinha na minha cabeça que aquele negócio, tinha 30 dias para arrumar o valor do aluguel. Eu precisava trabalhar com alguma coisa para Quer dizer, pagar você isso. já definiu suas É metas. isso Ou aí. a vida definiu É. pra você qual seria a primeira, né? A primeira meta era arrumar o valor do aluguel. Eu acho que a vida impôs isso para mim. Não foi nem ela definiu. E um terceiro, quarto, quinto não, eu recebi um sim. O que foi esse sim? Eu consegui uma vaga para trabalhar num supermercado. Um mercado pequeno, de bairro, realmente, para trabalhar de repositor. Pô, minha primeira profissão também foi repositor com muito orgulho. Então, Já conta a história aqui, só que na minha época, Brunão, um adendo aqui da sua história, que é muito curiosa, é por que a gente precisava que era repositor? A gente tinha, sei lá, 10 anos de idade. Cara, era a época Collor. do Collor, e assim, eu acho que era o Collor, sim. E o que acontecia, cara? A inflação era, sei lá, 1000% ao ano. Então Os preços a mudavam gente durante tinha, o dia, né? durante o dia, então a gente tinha que começar o dia trocando o que fez na noite passada, né, no final do dia passado. Então você já tinha um aumento ali. No meio do dia, muitas vezes você já tinha que trocar, e no final do dia você já tinha que trocar. Então às vezes você trocava duas vezes no mesmo dia. Você colocava de manhã, trocava no almoço e no final da tarde você tinha que trocar por causa da inflação. Era uma guerra, porque as pessoas iam no supermercado em duas, deixavam uma pessoa no caixa e outra pessoa já fazendo as compras ali Sim. para de repente não perder ali aquele tempo de troca, né, do câmbio ali. Aquilo era uma loucura, cara. Isso não existe, né? Eu Ainda bem que o pessoal mais jovem, sei lá, abaixo de 20, 25 anos, não viveu não isso. viveu isso e tomara que nunca tenha que passar por isso, porque realmente era uma escassez, era muito difícil, tinha um problema com muitas coisas. Mas voltando ao tema, então a gente tem em comum esse ponto em comum que é ter começado aí como repositor de supermercado. Só um ponto também. O pessoal deve conhecer o supermercado Guanabara, muito forte no Rio de Sim, eu já Janeiro. ouvi falar já. Todo ano ele faz o aniversário Guanabara. Você falou desse, um tinha que ficar comprando, o outro ali já no caixa para pagar. E se vocês pesquisarem, vocês estão no YouTube, você coloca assim, aniversário Guanabara. Vocês vão ver que loucura. É um evento aquele negócio. É É, um, quase que a abertura da Apple quando é um evento. É um evento. lançou o iPhone. É batendo na porta do mercado para eles abrirem logo o mercado para fazer compra. Depois dá uma pesquisada que vocês vão ver que é interessante esse processo. Mas voltando aqui na jornada, consegui meu primeiro trabalho, que era de repositor ali. Na época ali o salário mínimo estava 700, 600 reais, não me recordo agora, mas era o suficiente para pagar o aluguel e conseguir comer. Tava me empenhando no trabalho. Sempre fui muito magrinho, então você pensa em carregar um fardo de arroz de 30 quilos com um cara que tem 50 quilos. Na época era uma coisa complicada, mas mesmo assim a gente tava lá firme e forte. E meu trabalho era meio período, né? Então eu trabalhava dia na parte da manhã e de tarde eu estudava, só que eu precisava comer. E no mercado eu tinha as refeições lá no mercado. Sim. Então eu tinha o café da manhã, eu tinha o almoço, eu tinha o lanche da tarde, eu tinha uma janta. Então o que eu comecei a fazer? Em vez de trabalhar ali no meu horário, se eu não me recordo, é de 8 às 2, algo do tipo, eu trabalhava de 8 da manhã até 10 horas quando o mercado fechava. E não recebia para isso. Mas por quê? Porque aí eu ia me alimentando de acordo com as refeições no mercado ali e aprendendo também o trabalho aqui. Foi uma semana assim. No sétimo dia ali, o dono do supermercado, ele chegou para conversar comigo e falou: Bruno, vai no escritório pra gente conversar. Subi uma escadinha lá, era um mercadinho pequeno, subi uma escadinha, fui conversar com ele, numa mesa parecida com essa aqui, ele de um lado, eu do outro. E Bruno, gostei muito do seu trabalho aqui. Você é um rapaz muito inteligente, mas infelizmente eu não vou Tá poder de ficar. brincadeira, cara. Não vou poder ficar com você aqui. E eu com a expressão serena por fora, mas por dentro meu mundo Que acabou, eu né? vou Falei, fazer da cara, vida, cara? eu tenho 3 semanas para pagar o aluguel e eu não sei o que eu vou Caraca. fazer.
Só que ele já emendou. Você é bom demais para trabalhar no mercado. Que legal, cara. Eu quero que você seja meu assistente. Pô, então foi uma proposta, não foi uma demissão ali. Foi uma proposta. Por Aham. quê? Na época, ele era presidente da CDL. O que é a CDL? A CDL é uma organização no Rio de Janeiro, ali, principalmente no interior do estado, de empresas e empresários de comércio. Entendeu? E ele era o presidente. Então ele fazia as negociações entre comércios, fazia toda essa parte de business ali local. Ele precisava de alguém com meu perfil, jovem, que queria aprender, que estava ali do lado dele. Obviamente eu aceitei, né? Claro. E É porque o aí, plano B não existia, né, Bruno? exatamente. Aí começou a minha jornada de empreendedorismo, porque eu estava do lado de um cara gigantesco do mercado, com 15 anos de idade, onde ele fazia reuniões com grandes empresários, e o Bruno estava ali no cantinho anotando tudo, aprendendo com o Ouvindo e mestre. aprendendo. Olha Exatamente. que legal. Como era o nome dele, desculpa? Gilberto. Gilberto. Seu Gilberto. Hoje é um grande amigo meu, tá? Seu Gilberto, a gente conversa até hoje. Posso falar que foi meu primeiro mentor, Que legal. né? Isso é muito importante. Eu acho que se você quer chegar em algum lugar, você tem que ter um mentor. Eu concordo. Você tem que ter um mentor. Tem que ter uma pessoa que você tem que se espelhar. Ah, Bruno, mas eu não tenho um mentor. Compra um livro. Se você lê o livro de alguém, você está sendo mentorado por quem escreveu aquele livro. Uhum. Compra um curso. Escolha bem, né? Exatamente. Exatamente. Então, é importante ter esse mentor e eu posso falar que o seu Gilberto, ele realmente mudou minha vida em estar me dando essa oportunidade. Só que o meu sonho ali, meu salário aumentou, tava bem, podia pagar aluguel, sobrava um dinheirinho Dava até para pra fazer um comer, pô. passeio. O salário deu aumentado, passou de 600 para uns 800 reais. Só que eu sempre, com essa parte de empreendedorismo, eu conhecia publicidade e queria cursar publicidade. Só que publicidade na época, hoje em dia, não desmerecendo as faculdades, mas é mais fácil você fazer uma faculdade. A gente tem as faculdades online que são mais baratas, são mais acessíveis, né? E naquela época não tinha publicidade online, nem nada disso. Eu tinha que fazer presencial. Quantos anos você tá, Bruno? Só pra eu... Tô com 28 agora. 28. Este ano, quando você pensou em fazer faculdade, você tinha... Eu tinha 16 anos. O que mais? 17, talvez? Isso, né? Por aí, por uns 16, 17 anos, por aí. Tá. Aí pensei em fazer publicidade, só que a faculdade era R$ 1.200. Recebendo 800, pagar aluguel, tinha que comer, tinha que me divertir também, não daria para fazer. O tempo passou, aquela ideia dentro de mim foi florescendo ali, e eu vi, eu não lembro aonde que eu vi, se foi na televisão, se foi no jornal, alguma coisa assim, era um concurso para marinha, que você passava e depois eu comecei a pesquisar e eu vi que se eu passasse naquele concurso existiria a possibilidade da marinha pagar minha faculdade. E eu nunca pensei em ser militar. Então eu falei, pô, mas se eu for militar, Marinha vai pagar minha faculdade. Então eu falei, vou embarcar nesse negócio aí. Do alto dos seus 48 quilos, mas com intelecto aguçado querendo crescer. Exatamente. Pô, tô ganhando, vai pagar minha faculdade? Vamos pra lá, vamos encarar o leão. E já era atleta, falei assim, pô, os caras me botar pra correr lá, pra fazer umas barras, isso daí pelo menos eu vou aguentar. Perfeito. Aí eu falei assim, cara, preciso passar primeiro nesse concurso. Só que naquela época eu não tinha computador em casa, não tinha nada disso, realmente era muito humilde. E hoje em dia, pra você estudar, você vê um vídeo no YouTube, né? Eu realmente não tinha esse conhecimento. Realmente era livro mesmo, cara. Exatamente. O que eu fiz? Banca de jornal, comprar aquelas apostilas, entendeu? Pra como os militares falam, pra pirar o conteúdo, estudar o conteúdo. Perfeito, estudei 3 meses. Me inscrevi no concurso. Quem pagou a minha inscrição foi esse mentor meu, o seu Gilberto. Ele pagou a minha inscrição. Me inscrevi no concurso, beleza. Pra quem gosta de futebol aí, a prova foi no Maracanã. Tá de brincadeira. Na arquibancada do Maracanã. Rapaz, 50 mil candidatos Tá de para brincadeira. 600 vagas. Que ano isso, cara? Foi 2014 que eu fiz a prova. 2014, ano da Copa do Mundo. 2014, No Brasil. 2015. Aí foi. Só que aí, como é que. Eu não acredito que hoje em dia não seja mais assim. Mas como é que era? Você tinha que levar caneta e uma prancheta. Por quê? Não tinha mesa para fazer a prova. Era literalmente na arquibancada do Maracanã. Então eles te davam a prova, você colocava na sua pranchetinha a prova e fazia a prova. Tu tá de brincadeira. É isso aí, no sol. No sol. Tem esse detalhe, tá? Então eu falo que o treinamento militar começou no dia da prova. Isso é muito bom, cara. Você no sol fazendo uma prova no Maracanã, no estádio lotado.
entendeu? E eu nunca tinha ido no Maracanã. A primeira vez que eu fui no Maracanã foi pra fazer uma prova. Beleza, fiz a prova. Tava confiante na prova ali, dos meus 3 meses de estudo com revistinha. E passou uns 2, 3 meses, saiu o resultado. E eu passei em 10º lugar no Rio de Uau! Janeiro. Dos 50 mil. É, em 10º lugar. Que coisa. Então eu já sabia que eu ia entrar. Porque não ia ter linha de corte, são 600 vagas, eu ia entrar de qualquer forma. Claro. Só que teve várias etapas ali até entrar, né? A gente tem o psicotécnico, tem exame de saúde, tem teste físico. Eu tive que ir passando em cada uma dessas etapas. Caso legal até para contar, que eu não passei em 2 dessas etapas. E mesmo assim eu não desisti. Quais etapas que eu não passei? A primeira etapa foi a prova teórica. Passei tranquilo, passei bem. Segunda etapa, exame de saúde. Porque sem o exame de saúde você não pode fazer o físico. Sim. E eu não usava óculos. Fui lá fazer o exame de saúde e fui reprovado no exame de vista. Nossa. O médico chegou pra mim e falou assim, ó, você quer entrar na Marinha? Falei, quero. Ele, você quer mesmo? Quero. Então faz o seguinte, eu vou passar o seu exame para amanhã, chega aqui com óculos. Chega aqui com óculos que eu te passo. Então eu tinha 24 horas para fazer um exame de vista, arrumar um óculos para passar no exame. Rapaz. Correria. Só que eu morava no interior do Rio de Janeiro, uma cidadezinha chamada Volta Redonda, Sim. tá? A famosa cidade do aço. E esse exame foi no centro do Rio de Janeiro, dá mais ou menos aí uns 150 quilômetros. Eu não tinha dinheiro para voltar para Volta Redonda para fazer isso. Então o que eu fiz? Saí de lá de manhã, procurei um lugar para mim fazer um óculos rápido ali, consegui conversar com o cara, acho que ficou com pena de mim, daquele Bruno ali, Daquela magrinho. história. E me cobrou na época, acho que R$ 100, alguma coisa do tipo, pelo exame, óculos, tudo pronto. Consegui, ele fez pra mim na hora, cortou tudo certinho, me deu o óculos. E um dia eu nunca vi isso. Tu pedir pra fazer um óculos e eles te Caraca. entregaram no mesmo dia. Peguei o óculos e o exame era no dia seguinte, 5 da manhã. Só que eu não pude voltar pra casa. O que eu fiz? Fui pra rodoviária Novo Rio, dormi na rodoviária. Aí saí no outro dia de manhã, fui andando até o Hospital da Marinha, ali no centro do Rio de Janeiro, e fiz pra fazer o exame. Cheguei lá, tomei um chá de cadeira, porque o cara já me conhecia, o médico já sabia quem eu era, deixou lá esperando algumas horinhas lá pra mim fazer o exame. Aí ele olhou pra minha cara, você trouxe o óculos? Beleza, assinou que eu tava aprovado. Rapaz, nem... Não fez exame, não fez nada. Ele queria Olha só. saber se realmente eu queria entrar Na Marinha. na Marinha. Quer dizer, foi muito mais emocional do que Exatamente. aptidão física mesmo. Aí o tempo passou, consegui passar em todas as etapas, entrei no Corpo de Fuzileiro Naval, fui fazer toda aquela parte básica ali do curso, né? Era concurso, então foi um ano de treinamento, esse tipo de coisa. Mas sabendo que depois que eu passasse esse treinamento, eu ia tentar entrar na faculdade. Então eu tive que passar lá dentro, passei por um processo seletivo para ver se eu era apto a entrar na faculdade. Consegui passar no processo seletivo. Aí você me fala, Bruno, conseguiu entrar na faculdade? Não. Por quê? Faculdade de publicidade não era uma das faculdades que a Marinha Pelo pagava. amor de Deus. Aí o planejamento estratégico. Tá vendo, Davi, a necessidade do planejamento estratégico? Não, estava preparado, mas não preparado o suficiente para isso. Aí o que eles fizeram? O plano era bom, mas os Aí, detalhes fazem a diferença. exatamente. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, pelo menos eu vou fazer uma faculdade. Comecei educação física. Eu já era atleta, falei, vou fazer educação física. Aí me passaram para parte de atletas da Marinha e tudo. E comecei a cursar educação física para você ver o escopo até chegar na publicidade. Comecei a fazer educação física, fiz 2 periodinhos ali, tá? E surgiu uma vaga para ir para a equipe de jornalismo e relações públicas da Marinha. Falei, pô, essa vaga é minha. Vou pegar essa vaga aí. Só que é uma vaga que ninguém quer. Por quê? Acontece alguma coisa na Marinha, quem tem que falar é o Relações Públicas lá. Então é o Sim. cara que vai pra frente da TV falar. Cara, eu fui assessor de imprensa e relações públicas há muitos anos também. Cara, aí eu falei, quero essa vaga aí. Porque essa vaga eu poderia ir passar para a faculdade de jornalismo. Não era publicidade, mas eu tava indo. Mas tava no caminho. Entendeu? Consegui a vaga e fui pedir a transferência para a faculdade de jornalismo. Só que antes disso, eu tinha que ter uma reunião com o comandante do meu quartel para explicar para ele o motivo. Aí, carioca, bom de papo, sentei com o comandante, comecei a conversar com ele, toda aquela base hierárquica do militarismo, podia falar qualquer coisa.
Cheguei pra ele, expliquei, contei toda essa história que eu tô contando agora, comovi o comandante, ele deixou eu cursar publicidade. Tá de Tô brincadeira. te falando. Então você nem foi pro jornalismo, aí Não você... fui pra publicidade, direto pra publicidade. Aí comecei a cursar publicidade, pô, apaixonado Como é o nome pelo do curso. comandante? Você lembra? Não lembro, cara, o Ainda bem nome que do ele foi comandante. bacana, cara. Depende de É, quem for, você achar que você tava usando de forma errada ali verdade. né? Aí me fez a liberação e quando a Marinha paga a faculdade pra você, você tem que ter boas notas, você tem Claro. que prestar. Militar, né, cara? Exatamente. Consegui, pô, me formei com louvor perfeito. E trabalhando nessa parte de jornalismo da Marinha ali. No mês seguinte que eu me formei, pedi baixa. Pessoal maluco, meus amigos, cara, o que você tá fazendo? Você tá pedindo baixa agora que você se formou, que aí eu conseguiria aumentar lá dentro, Você né? tinha quantos anos Crescer isso? na carteira. Tinha 22 anos, né? 22 anos. 21 para 22 anos, não lembro exatamente. Aí me formei, pedi baixa. Falei, vou sair, vou embora e tal. Aí demora um pouquinho, porque tudo que você passa para entrar, você tem que fazer a mesma coisa para sair. Exame, não sei o que e tal. Sai da Marinha. Beleza. Aí falou assim, ó, tem que trabalhar, né? Tô formado em publicidade, ralei todos esses anos para me formar, para chegar aqui e não arrumar emprego. Não arrumei. Não arrumei nada. Ninguém queria me contratar. Consegui a vaga na agência de publicidade do Zezinho de não sei o quê. Só que eu não queria isso, Claro. entendeu? Eu queria entrar num projeto que realmente eu ia fazer a diferença. Porque dentro da faculdade, você conhece meu método, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele, eu já estava construindo meu método lá. Então eu não queria ir para uma agência. Hoje eu tenho Deixar de lado tudo que você estava criando. Exatamente. Então eu falei assim, não, eu quero um projeto meu. E continuei fazendo captação ali. Foi aí que eu aprendi a vender. Porque realmente eu fazia captação, sei lá, ligava para 20 empresas num dia tentando fazer uma captação. Bom, e aí, nesse processo de captação, você foi identificando algumas oportunidades de como deixar isso mais automatizado ou mais simples, né? Que exigisse mais processo e menos, eu não Ex- digo menos esforço, mas ser mais, a palavra não é nem assertivo, né? Mas é mais correto, né? Nessa abordagem. Exatamente. Foi aí que eu conheci CRM, cara. Porque eu comecei a metrificar a minha captação. O que eu pensava? Eu falava assim, cara, a cada 30 pessoas que eu abordo, eu recebo 29 não e um sim. Só que esse sim não é na minha primeira tratativa. É depois da terceira, quarta comunicação com ela. Então o que eu fiz? Hoje eu vou abordar essas 30 empresas. Provavelmente eu vou receber não das 30. Daqui a 2 dias, vou fazer um follow-up com elas. Vou abordar de novo. Daqui a 2 dias, vou fazer outro follow-up com elas. E fui criando esse CRM. Recorrência. Fui criando esse CRM, criando esse fluxo de atendimento. Nessa época não era perfeito, obviamente não é a estrutura que a gente tem hoje, mas já era uma coisa ali que para a época já era um pouco mais avançado no mercado. Perfeito. Até então, por indicação do amigo, recebi um projeto da Super Gás Brás. Super pegar os braços. Super Gás Brás precisava lançar um projeto chamado Super Botão. O que é isso? Um botãozinho em uma geladeira, você instala na sua geladeira, apertou o botão, a Super Gás Brás mais próxima da sua casa ia receber o seu sinal e ia levar o botijão até a sua casa. Muito legal. Então você não precisa ligar, não precisa mandar mensagem, não precisa nada. Só apertar o botão e ia chegar lá. Só que precisava colocar isso no mercado. Então eles precisavam ali de um publicitário para montar esse projeto. Por indicação, eles foram lá e me chamaram para ver se eu podia montar o projeto. Então montei um MVP ali, um mínimo produto viável, apresentei para eles, eles toparam, criamos o projeto. Então, o meu primeiro cliente foi um grande cliente. Eu já comecei construindo um projeto nível Brasil. Que legal, Bruno. Por isso que eu falo que a minha trajetória é uma sucessão de sortes. Oportunidades, mas você também foi se preparando, né, para Exatamente. atendê-las, né? E o seu Então, mérito é estar preparado, né? isso aí. Tá preparado no lugar certo. É. Então, esse primeiro projeto a gente fez nível Brasil, a gente começou com o Rio de Janeiro, interior do Rio, e eu tinha que montar uma equipe de venda que não vendia nada. Era uma equipe de venda que tinha que abordar de porta em porta para fazer a instalação do super botão, entendeu? Só que aquele negócio, Rio de Janeiro, o carioca abrir a casa dele para um cara desconhecido com uma roupa laranja entrar na sua casa
e deixar ele instalar alguma coisa na sua geladeira, pegar a senha do seu Wi-Fi ali, instalar algo, foi difícil. Complexo. Então, o que eu tive que fazer? Minhas primeiras semanas foi montar script, cara. Script de venda. Aí começou a nascer essa parte de funil de venda ali. Porque eu tive que montar um script para esses representantes abordarem ali a dona de casa, muitas vezes, e deixar ela a gente fazer essa configuração ali do super botão. Então, muitas vezes a gente começava com perguntas. Então, por exemplo, o gás da sua, fazia uma enquete, o gás da sua senhora costuma acabar em qual horário do dia? Aí a senhora, não, na hora do almoço, quando eu tô com feijão no fogo que o meu gás acaba, certo? Já aconteceu com a senhora, quando a senhora foi pedir o gás, ninguém te atendeu, você não tinha crédito para fazer a ligação? Ah, já aconteceu sim. Então a gente fazia várias perguntas que a gente sabia que a resposta ia ser positiva para o nosso serviço e no final fazia o pinch. Falei assim, ó, por agradecendo que a senhora fez esse questionário aqui com a gente, fez essa pesquisa com a gente, a Supergás Brasil vai te dar um presente, que é o super botão. Agora você não vai mais precisar se preocupar com isso. Na vez que a senhora apertar esse botãozinho aqui, vai chegar um entregador na sua casa com um botijão novo. Então a senhora não precisa mais se preocupar com isso. Trocando em miúdos, não é o que, é o como, né? Exatamente. Então a gente construiu um funil, ele é todo um storytelling para chegar na parte de instalar esse super botão lá. Aí estourou, cara. A gente ia para uma rua assim, uma rua de 10 casas, a gente instalava em 8. A gente recebia ligação, ah, a minha vizinha quer também, você pode vir aqui instalar com ela? Cara, e foi bem legal. E aí nasceu realmente a minha fixação por estruturar processos e trabalhar funis ali de venda para melhorar a empresa. Que eu vi com o meu negócio era estruturar negócios, entendeu? A gente brinca muito, fala, meu negócio é vender o seu, só que o meu negócio é estruturar o seu negócio para você vender o seu negócio. Cara, é muito inteligente e necessário, cara. Porque assim, vou recapitular aqui como eu enxergo uma empresa, tá? E primeiro ponto, uma empresa começa pelo estratégico. Sim. Então, você está lá na camada de cima, é quem faz o plano macro, quem define o plano orçamentário, quem define quanto vai ter que faturar, qual vai ser o gasto. Então, está aqui no planejamento macro. Então, esse é o time estratégico. Geralmente, está ali os CEOs e os diretores da empresa, o proprietário, né, dependendo do tamanho. Esse é o estratégico. Né? Aí você tem, na base da pirâmide, o operacional, que aí, vamos trazer em miúdos, por exemplo, aqui no Otimize, operacional, você vai ter o cara que faz o atendimento da venda, você vai ter o operador, aliás, o grande Davi Nunes, El Filósofo, que é o nosso grande craque operador de podcast, e nós temos, ou seja, ali a base de quem realmente opera, né? E muitas vezes o cara que atende o cliente e o estratégico. Onde que está, na maioria das vezes, o limbo, os pontos cegos de uma empresa? No que a gente chama de tático. O que é o tático? Tático é o cara que se relaciona com o estratégico aqui em cima, que consegue visualizar onde os donos, onde os diretores, onde o pensamento macro, né? Para onde a gente quer ir, pelo menos deveria ser assim, né? E traz isso para o campo de jogo, para a batalha, né? Eu falo, então, como é que é? Tira essa estratégia macro, define a estratégia macro em várias atividades menores, passo a passo, para que o colaborador que está ali do operacional consiga, primeiro, desempenhar e, segundo, ser monitorado para ver se realmente estão atingindo as metas. Porque o que é a meta longa, meta de longo prazo, ou planejamento macro? Ele nada mais é do que diversas atividades menores para alcançar aquele objetivo, né? Então, onde existe um limbo, muitas vezes nas empresas, é no processual entre o estratégico e o operacional, que é a função do tático, que geralmente está ali o gerente, sei lá, um supervisor, coordenador, não sei, tá ali mais ou menos nessa linha. E aí, quando o Bruno entra para ajudar as empresas com a Duo Agência, ou ele como consultor, como parceiro de empresa, entra, a função dele é atuar principalmente nesse tático,
que é entender o estratégico e traçar uma forma de que aquilo fique mais palpável ou tanto mensurável como a operação ela saia de uma forma mais assertiva, porque aí está tendo um monitoramento das atividades para que o estratégico entenda que o plano está sendo seguido, mas o pessoal operacional também está ciente do porquê está fazendo. E isso é muito importante, né, Bruno? Mais É, ou menos isso, né, Bruno? exatamente isso. Por exemplo, hoje o empresário, ele busca soluções rápidas para a dor dele. Qual é a dor do empresário hoje? A maioria, eu preciso vender, preciso de caixa, preciso de dinheiro, botar dinheiro ali, fluxo dentro da minha empresa. Tá. Então eu entro no Instagram e vejo vários experts falando ali que eu preciso fazer tráfego pago para poder alavancar meu negócio. Então o que eu vou fazer? Eu vou contratar um gestor de tráfego, vou rodar tráfego pago. Beleza, trouxe tráfego pago, pode ser que venha lead qualificado ali, mas o que eu vou fazer com esse lead? Depois é outro problema. Exatamente, aí entra a dor. Por quê? Hoje, a gente roda o tráfego para a empresa, só que a gente estrutura o processo após isso. O que eu falo? Bruno, eu quero contratar vocês para ser gestores de tráfego. Não, a gente não trabalha com gestão de tráfego. Eu crio funil de venda. Então, eu vou construir um funil para o seu objetivo. Vou dar o exemplo do podcast. O meu objetivo aqui é trazer novas pessoas para gravar podcast. Então, eu vou criar um funil para trazer essas pessoas. Então, o que eu posso fazer? Vou rodar um tráfego, vou trabalhar o comercial, vou automatizar esse comercial com base em inteligência artificial, porque também a gente tem que, para escalar isso só com pessoas, fica muito difícil. Daqui a pouco a gente vai falar como a gente pode fazer isso. E na ponta final, eu tenho ali a venda. Então, o empresário, eu mostro para ele que só investir, só colocar dinheiro, não significa resultado. Então ele precisa desenhar esse funil precisa estar bem ajustado com a equipe interna para esse resultado acontecer. E sabe o que é interessante você falar isso, Bruno? Desculpa te fazer o corte aqui. Assim, a maioria dos empresários, quando ele contrata um serviço de gestão de tráfego, ele já contrata imaginando que daqui uma semana, 15 dias, ele tira um dinheiro e ele fala, pô, eu preciso que daqui uma semana, 15 dias. Cara, isso não vai acontecer. Eu tô falando isso para vocês olhando do seu olho, não vai acontecer. Por quê? O Bruno vai falar isso de uma forma estratégica, mais organizada e processual, mas o que acontece? Primeiro ponto, precisa conhecer quem é seu público. Por mais que você fale, meu público é médico, advogado, sei lá, filósofo, tá, legal. Você vai ter que achar realmente onde. Depois que você achou quem é esse público, vai demorar um pouquinho para o algoritmo começar a disparar. E aí você vai ter um limbo ali de tempo, começar a receber alguns contatos. Talvez esse público ainda não seja exatamente quem você procura, porque talvez ele, apesar de ele estar naquela relação que você disse, talvez ele não tenha o nível financeiro que você precisa ou o interesse realmente. Então, isso é um processo que ele vai sendo afinado, que ele vai sendo ajustado. Posterior a isso, sua equipe, tudo bem, vai chegar ali no modelo de inteligência artificial, que o Bruno vai explicar um pouco melhor, mas quando cair no seu atendente, no teu comercial, se a estrutura não estiver muito bem definida, o que muitas vezes acontece, né, Bruno? Porque é um processo de aprendizado, a sua estratégia ainda não vai estar pronta efetivamente para receber da melhor forma. Então, cara, isso vai dar uns 90 dias, mais ou menos, até esse processo você tá afinado para você. Então, assim, cara, você tem que ter caixa pelo menos de investimento entre 90 a 120 dias para você começar a ser assertivo nessas campanhas. A partir disso, então, o que eu quero dizer? O tráfego, esses são a casos muito, eu vou deixar o Bruno falar muito melhor, muito específicos. Cara, geralmente essa geração de caixa ela vai demorar 90, 120 para começar a gerar resultados mais consistentes. Então, assim, é um aprendizado que o empresário tem que ter, né? Que é um entendimento que tudo que vier antes disso é lucro, né? Agora, isso não quer dizer que a sua agência não tem que trabalhar, não tem que você tem que ter uma reunião semanal para entender o que está sendo feito, o que pode ser pontos de melhoria, e é isso que o Bruno vai trazer com mais assertividade, né, Bruno? Exatamente. Por causa dessas dores, né, desses pontos que a gente criou o nosso método, que é o MPO, que a gente chamou de MPO, que é o Manual de Presença Online. O que é o MPO? A gente trabalha 9 pontos principais ali para criar essa estrutura, trabalhar essa metodologia. Primeiro ponto do MPO,
objetivo. Eu não consigo vender a qualquer empresa se eu não souber o objetivo dela. Claro. Entendeu? Porque, por exemplo, vamos dar exemplo de gestão de tráfego pago. Às vezes o objetivo da empresa não é lead, é seguidor. O cara, ele não Claro. quer vender nesse primeiro momento, ele quer trazer uma base de seguidor qualificado. Então, se eu acho que ele quer vender um produto, mas ele só quer seguidor. Então, eu preciso alinhar os objetivos. Sim. Então, a primeira base ali é essa definição dos objetivos. Eu gosto sempre de trabalhar os objetivos tangíveis, né? Tudo que a gente consegue colocar em números ali para metrificar o nosso progresso, e os intangíveis que a gente não consegue metrificar, mas a gente consegue perceber. Por exemplo, consciência de marca. Se a sua marca está na boca de várias Gerar pessoas. autoridade, né? Exatamente. Definir o objetivo, a gente faz um estudo de mercado. Por quê? Vou dar uma olhadinha no seu mercado, ainda não em concorrente, no mercado em geral. Ali, como é que está o mercado de podcast hoje no Brasil? Então a gente faz esse estudo ali de mercado. Definir o mercado, eu vou fazer um estudo da empresa. Eu só consigo vender algo que eu conheço. Então, faço bastante reuniões de briefings ali para a gente entender realmente a empresa e ver como a gente consegue fazer esse processo de funil para ela. Entendemos a empresa, aí a gente passa para o produto ou serviço. Entendi qual que é a raiz da empresa, vou entender o que ela vende. Entendi o produto dela, agora eu vou para a base dos concorrentes. Por quê? Às vezes o seu concorrente vende um produto parecido com o seu, mas ele tem um diferencial competitivo que você não está abordando. Então eu gosto de trabalhar concorrentes diretos, indiretos e inspirações. Trabalhei essa base de concorrente. Então vamos lá, a gente já trabalhou várias coisas dentro do MPO e ainda não estou falando nem de venda ainda. Estou falando só de parte estratégica, só de planejamento. Claro. Vi os concorrentes, vou para a base de público. Vou trabalhar a sua persona, vou ver quem é o seu cliente ideal. Para quem você quer vender. Porque às vezes você tem um esforço gigantesco porque você está tentando vender para quem não é seu cliente ideal. Eu ia falar isso. Eu acho que mais do que para quem você quer vender, é para quem o seu produto Exatamente. se encaixa melhor. Porque às vezes você quer vender um produto para um público porque você acha que é aquilo, ou porque você quer se relacionar com aquela pessoa, mas o produto que você desenvolveu não foi feito para aquele público. Ele não está adequado àquele público, né? Então esse é um processo de entendimento, né? Usando esse gancho, quando a gente monta o funil, daqui a pouco eu termino de falar o que é o MPO, a gente pega a base da empresa e entende quem é o cliente dela. Por quê? Muitas das vezes eu aconselho que o empresário crie novos produtos para o cliente dele. Que ele fica tão fissurado, tem que ter novo cliente, tem que ter novo cliente, que ele esquece que ele já tem cliente e ele não vende mais para esses clientes. Pois é. Então o game ali é você pegar a base que você tem e vender para essa base. Então se você vende um produto de R$1.000 hoje, e esse cliente paga e está satisfeito, então ele está apto para comprar um produto de 3. Se você vende um produto de 3, ele está apto a comprar um produto de 5. Então você vai escalando essa jornada do cliente ali e vai para o high ticket, entendeu? Jogando agora para negócios locais. Você tem ali uma pizzaria e tá rodando tráfego ali para chegar novos clientes e o seu WhatsApp tá bombando com pedidos ali, beleza. Mas você tem um CRM que você manda uma mensagem toda sexta-feira à noite para uma promoção com o cliente. Você sabe quando que foi a última vez que o seu cliente comprou uma pizza? Opa, tem 30 dias ali que o José não compra pizza. Vou mandar uma mensagem automática para ele com base em inteligência artificial, falando assim, aqui, José, toma um cupom de desconto aqui de 20%. Tem 30 dias que você não come a nossa pizza. O que está acontecendo? Vamos, faz uma brincadeira. Então, isso é um funil de venda. Vender, aumentar suas vendas para quem você já está vendendo. Agora, voltando para o MPO, a gente trabalha essa base de concorrentes ali, entende o que eles estão fazendo e depois vai para a parte de público e entra nos conteúdos. Por quê? O conteúdo ele precisa ser muito atrativo para a gente estar rodando tráfego. Então a gente estrutura tudo isso, cria os scripts ali para a gente estar fazendo essa venda. Você mais que ninguém entende muito de conteúdo, porque você tem uma produtora de conteúdo gigantesca aqui. Então a gente consegue estar trabalhando bem em parceria, fazendo esses conteúdos para os clientes. Definiu o conteúdo, aí a gente vai para o orçamento. Nós temos uma coisa em comum, né, Bruno? Tanto eu, quanto o meus negócios, quanto o seu, nós focamos em ajudar as empresas a faturarem mais. Exatamente. Né? Ou ajustarem a sua comunicação, ou ajustarem os seus processos
para que eles consigam criar mais valor, ganhar mais ou faturar mais, né? Isso é importante e é por isso que a gente, de uma forma colaborativa, a gente se juntou Sim. para conseguir ganhar mais espaço no mercado, né? Eu falo muito que, para os meus clientes, né? O meu negócio é vender o seu. É isso. Muito legal esse Então, slogan, cara. então a gente precisa disso. Eu preciso que o meu cliente venda para mim continuar vendendo. Claro. Entendeu? Aí os pontos Isso é finais muito do. bom, hein, cara? Repete Exato. isso pra gente. O meu negócio é vender o seu. Dá pra colocar um letreiro, né? Isso O aí, meu você negócio é vender deveria, o seu. aliás. Meu negócio é vender o seu. É isso aí. Então a gente consegue estar. Isso passa uma credibilidade muito grande. Então eu estou fazendo um pitch para o cliente e ele tem uma objeção ali, eu explico para ele, falo, cara, meu cliente, meu negócio é vender o seu. Se você não ter sucesso, eu não tenho sucesso. Esse é o grande ponto, entendeu? Eu preciso que você lucre para me lucrar. O meu jogo não é na venda, o meu jogo é na recorrência, Sim, entendeu? claro, Então eu preciso que o negócio do meu cliente dê certo. A gente precisa que o negócio do nosso cliente dê certo, claro. entendeu? É isso. Às vezes não é nem o valor, né? Em si, a recorrência, né? Aí que vem o Exatamente. jogo. De preferência quando você não aumente o custo, né? Se você tiver uma Exatamente. recorrência que cada vez que você ganha novos clientes aumenta muito pouco ou nada seu custo, poxa, aí é sensacional, né, cara? Perfeito, é perfeito. Sensacional. Aí o nosso último ponto do MPO ali é o plano de ação, que aí a gente chega no funil. Aí Que a aí é gente execução. é execução de fato. Então a gente monta ali, ó, nesses primeiros 90 dias ali, dependendo do projeto, a gente vai trabalhar esse tipo de funil de venda aqui. Então, os primeiros 30, eu gosto de trabalhar com orgânico. E o que é esse orgânico? Não significa que a gente não vai investir em tráfego pago. Eu não coloco muitas automações. Eu deixo o próprio time da empresa rodar. Então, eu posso rodar um tráfego pago ali, crio algumas landing pages, jogo para o time comercial fazer um atendimento no WhatsApp, para mim até entender como é esse atendimento ali, vejo quais são as respostas, quais são as perguntas padrões, mapeei isso, vamos entrar com inteligência artificial. E é muito legal porque hoje, com inteligência artificial, a gente consegue clonar as pessoas. Né? Então, por exemplo, se eu pegar um áudio de 3 minutos seu, eu vou te clonar. Entendeu? Então, o que eu posso fazer? Posso criar a inteligência artificial do Marcelo para fazer atendimento. Roda o tráfego pago, o cliente chega para você, tem um funil de pré-qualificação onde o cara vai colocar ali o nome dele. Então, o José vai escrever ali, ó, meu nome é José, quero um podcast. Beleza. Aí você vai mandar assim um áudio para ele assim: Oi José, tudo bem com você? Vi aqui que você está querendo montar o seu primeiro podcast. Me fala um pouquinho aí. Você viu que o DD dele é 21, então ele é do Rio de Janeiro. Cara, tá fazendo muito calor aí no Rio de Janeiro? Então você cria o seu script com a sua voz de forma automática e personalizada para aquele cliente. Sensacional, cara. Isso. Olha o nível de personalização que a inteligência artificial consegue entregar, gente, associado a uma estratégia bem executada, claro, né? Exatamente. Você fala o seguinte, viu, Bruno, em relação à inteligência artificial, isso é muito legal que você está colocando, que é o que acontece. Muita gente, às vezes, no dia a dia, isso me incomoda um pouco. Sim. Você sabe que eu sou um aficionado, já falando por inteligência artificial, eu adoro, eu consumo muito, então, tanto conteúdo como eu uso muito. E, cara, cada dia que eu estudo mais eu sei usar. E aí, às vezes eu vou conversar com algumas pessoas, eu vou lá, faço um baita relatório, uma baita apresentação. Uso tudo a inteligência artificial. Só que vem cá, você não entendeu que a inteligência artificial, ela só é efetiva para quem sabe usar, para quem sabe criar os prompts. Então, assim, Exatamente. e que ela vai se aprimorando e você vai se aprimorando, você vai aprimorando. Então, assim, se você não souber usar de forma assertiva, ela vai ser algo muito superficial. Então, assim, aí que tá. Esse nível de personalização que o Bruno tá falando aqui é de quem tem quem tem um conteúdo, quem tem uma inteligência ali por trás, um entendimento muito grande. Não é que você vai jogar ali no ChatGPT, faça isso de forma genérica, porque também tem uma coisa. O ChatGPT hoje, ou qualquer uma dessas, eles têm um estilo de escrita, quando é algo superficial, que você tiver um pouquinho de conhecimento, você sabe que o cara não envolveu nenhuma energia ali, chega a ser até uma coisa meio Robotizada, né? robotizada, uma coisa até que você bate o olho e fala, pô, o cara não teve nem o pingo de... É o cara que te manda uma mensagem de Natal no final do ano, que ele grava uma mensagem só e dispara no grupo de WhatsApp. Eu agradeço a você, mas não precisa me enviar a mensagem desse jeito, tá bom? Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas pensam dessa forma. Então, assim, a personalização é que ganha o jogo, né? Exatamente.
E trazendo essa pegada da inteligência artificial, falar de ChatGPT, que a maioria das pessoas conhece essa inteligência artificial, mas não é a principal Hoje você tem o Cloud, hoje você tem do o mercado. Gemini, você Por, tem por exemplo, se Copilot, a gente quiser criar imagem, ChatGPT Midjourney. 4 você consegue criar, mas Midjourney as imagens são excelentes. Sensacional. E o que a gente entendeu? Copilot também tem hoje. O que a gente entendeu? Que colocar o texto ali e pedir para criar alguma coisa, qualquer um faz. Então hoje a gente tem um especialista dentro da equipe que o cara é um engenheiro de prompts. Você conhece o Sávio? É um engenheiro de prompts. A responsabilidade dele é criar o prompt. Então a gente tem demandas específicas. Ele vai estudar para entender qual prompt para executar aquela demanda. Então ele tem que testar o prompt, validar os prompts ali para depois ser replicável. Posso exemplificar Claro. isso? Ó, eu vou te falar uma coisa. Já usei bastante o Midjourney. Tenta, depois que você apresentar, cara, que você cria ali um negócio lindo. Mas aí você, de repente, precisa mudar um texto. Ou você precisa mudar uma cor específica. Você fez o plano macro. Mas tenta ajustar alguma coisa sem você conhecer o prompt. Cara, você não consegue. Você não consegue mexer. Então, assim, o cara que sabe realmente mexer a fundo, ele vai trabalhar aquela imagem dentro dali. Você não vai conseguir se você não tiver conhecimento. Tô errado, Bruno? Não, tá certíssimo. E principalmente o Midjourney tem uma coisa que as outras inteligências não têm, que poucas pessoas sabem disso. O Midjourney ele tem um manual do usuário. Pega o corte aí, ó. Esse aqui é bom. O que é esse manual do usuário? Dentro do Midjourney tem uma sequência de comandos que você consegue colocar para trabalhando o seu prompt ali. Então, um comando simples ali. Se eu quero uma imagem realista, em vez de escrever imagem realista no Midjourney, eu coloco Style 250. É um pedaço desse prompt que eu vou ter uma imagem realista. Eu posso escrever, gere uma imagem realista de um microfone. Agora eu colocar, gere uma imagem de um microfone, // estile 250, ele vai me trazer uma imagem melhor. Então, É isso. o engenheiro de prompt, ele tem que entender os comandos da inteligência artificial que ele está montando. Só que aí a gente entra numa nova vertente de mercado, que é o quê? Criar inteligência artificial. Então, se a sua empresa ela tem uma dor hoje que a gente consegue solucionar com base em inteligência artificial, você não vai precisar usar o ChatGPT. Você pode criar a sua própria inteligência artificial com base em banco de dados. Então, vou te dar um exemplo. Vamos colocar que eu sou uma imobiliária, trabalho só com investidores, tá? E eu tenho dentro do meu CRM uma carteira de investidores que querem imóveis na Barra da Tijuca, beira da praia. Perfeito. E eu tenho 100 imóveis dentro da minha base com esse perfil para esses investidores. A minha inteligência artificial consegue puxar esses imóveis, entender a tag desses potenciais clientes e disparar para eles as oportunidades certas com base nesse perfil. Então hoje é possível a gente criar esse modelo de AI para ele tirar um pouco do peso do seu time comercial, automatizar alguns processos e assim vai te gerar mais venda. Tecnologia é serviço do homem. Exatamente. Por quê? Hoje, se você não tiver um time comercial extremamente ligado, extremamente águia, você vai acabar perdendo, vai acabar esquecendo alguma coisa. Esquecer de fazer um follow-up, esquecer de fazer um disparo, esquecer de mandar um e-mail. Se você tem um robô que faça isso para você, o robô não esquece. Entendeu? Aí que tá. Então a gente consegue automatizar muito desses processos com a ajuda da inteligência artificial. E aí você ganha o game, né, cara? Exatamente. Porque aí muda. Aí você vai tratar o teu cliente na hora da dor dele, na hora que ele tiver mais vulnerável à compra, né? Tá mais estimulado à compra, digamos assim. Ou você vai conseguir aquele que está mais esquecido, que colocou ali, ficou na dúvida se compra ou não compra, você reaquece e gera novamente a dúvida, porque até que você vence o jogo e ele compra o seu produto ou o seu serviço. E é assim que funciona. E quem não. Todo mundo hoje que usa Instagram, que tem. Cara, o cara é impactado o tempo todo. Sim. Quem tiver lógico, um produto de qualidade eu tô colocando que todo mundo tem, apesar de a gente saber que muitas vezes não, mas muitas vezes se vende melhor do que ter um produto de qualidade, mas não vou entrar nesse ponto. Então eu vou colocar, você tem 10 produtos da mesma qualidade com diferentes abordagens. A estratégia de venda hoje, online, ela
eu acho que o funil todo, né? Mas o que você está falando, a abordagem, a personalização, isso muda o game. Não tem jeito, né, cara? Exatamente, porque não adianta você ter o lead e não saber o que fazer com ele. Sem dúvida. Exatamente. Então a gente precisa criar toda essa estrutura, porque, voltando ao que a gente falou lá atrás, eu não vendo tráfego pago, eu vendo funil de venda. Funil de venda com inteligência artificial. Eu vou criar um funil para você, que se sua empresa tiver madura para isso, eu consigo colocar uma inteligência artificial ali para automatizar os seus processos ali e melhorar a sua venda. Cara, muito bom mesmo. E por falar em muito bom, vamos falando aqui em empresas, em captação, estamos falando aqui no desenvolvimento de novos negócios, de personalização. Cara, eu acho que chegou da hora da gente falar de quem? De quem paga o nosso salário, o alto salário do filósofo Davi Nunes, o nosso grande Davi. Davi, temos patrocinadores no programa de hoje? Vou começar falando da nossa casa, então. Pessoal, Otimize Studios é aqui onde a gente grava o Tudo Acaba em Business e diversos outros podcasts e também cursos digitais. Então, pessoal, você está querendo começar o teu podcast, você enxergou que a tua empresa precisa criar mais autoridade, uma participação digital e não sabe por onde começar. Vem aqui no Otimize Studios, nós estamos aqui na Avenida Angélica, bem no centro de São Paulo, a 5 minutos da Avenida Paulista, do lado da estação Mackenzie e Consolação, fácil acesso. Aqui nós temos toda a parte de segurança, um prédio bem estruturado, estacionamento no prédio. Você vai chegar, você vai ter uma recepção, é assim, extremamente confortável, aconchegante para você receber bem aqui o seu convidado. Depois você tem uma equipe de atendimento e uma equipe de execução extremamente preparada que vai te entregar um podcast pronto de alto nível e você não precisa sair do seu core business, que essa é a grande preocupação. Você montar uma estrutura de podcast, além de ser cara, eu te garanto, ela é trabalhosa para se manter em alto nível. Então, para que isso? Então, faz o seguinte, procura aqui a gente no Times Studios, preço extremamente popular, você vai gostar, competitivo, você vai gostar de gravar aqui, você vai estar participando de um hub de negócios. E, para falar do Times Studios, óbvio, vou trazer hoje o Brunão, parceiro nosso, está aqui, veio visitar pela primeira vez. Gostaria, Bruno, que você falasse quais foram aí a sua experiência, qual foi a sua experiência até aqui no Times Studios? Cara, o Otimize pra mim, eu vim do Rio pra cá, né? Então pra vocês entenderem aqui a vontade de estar aqui com esse cara. É, e eu sou da área de tecnologia, eu sou da área de marketing. A primeira coisa que me surpreendeu aqui foi equipamento, cara. Então tudo de extrema qualidade, tá? E o ambiente, toda essa parte, o cenário que vocês estão vendo aqui foi realmente pensado, estruturado para ter algo mais aconchegante para o seu convidado. E isso é todo um diferencial. Eu vou trazer um insight aqui agora que a gente não tinha nem conversado aqui. A gente falou sobre empresas aqui, processo, estrutura, funil de venda. Vou te dar um insight aí, vamos pensar numa loja de iPhone. Como que eu vou criar conteúdo para uma loja de iPhone? Já pensou em ter um podcast? Você tem um podcast para vender iPhone, você vai bater um papo sobre tecnologia ali, convidando pessoas e todo podcast você vai conseguir fazer um pitchzinho ali sobre a sua loja. Então, com um podcast de 1 hora, você vai ter 5, 6 cortes ali para colocar no seu Instagram. Cada um desses cortes ali na legenda você pode fazer o pitch de um aparelho. Então, você está fazendo o quê? Trazendo marketing orgânico para o seu negócio, certo? Para fazer a venda do seu produto principal. Então, não só em termos de entretenimento, o podcast é uma forma de captação de cliente. Ah, sem dúvida, né? E aqui a estrutura, né, Bruno, como você falou, cara, e assim, a gente preza muito pelo atendimento ao cliente. A experiência do cliente Sim. para a gente é fundamental. Por exemplo, aqui a gente loca por 1 hora, mas a gente separa 2 horas para cada cliente. Por quê? Aqui eu não estou interessado em ter uma quantidade absurda de empresa. Eu quero gente feliz porque foi desenvolvido para mim, cara. Aí de tantas pessoas vindo aqui e pedindo para gravar, a gente trouxe essa oportunidade de atender também novas empresas. E como aqui é um hub de empresários, quem vem aqui, cara, é empresário. Mas, no fundo, porque um médico, ele é um empresário. O advogado, ele é um empresário, né? Então, você que tem sua empresa, cara, esquece, vem participar de um hub de negócio aqui, de repente você vai gerar novos negócios para sua empresa. Você vai estar num ambiente extremamente propício a isso, você vai atender bem seu cliente. Eu chamo o podcast hoje de Café 4.0.
que é o café da nossa geração, turbinado. Você Isso aí. fez um podcast com alguém, cara, com um convidado, nunca mais eu esqueci de você. Quer falar com o diretor de uma empresa, quer falar com o stake, ou com qualquer um dos seus stakeholders, seja cliente, seja fornecedor, seja um concorrente, talvez que você Sim. quer. Cara, não tem forma mais bacana e assertiva de você fazer do que com podcast. Então, como disse o Bruno, tá querendo criar conteúdo, tá querendo gerar um funil de venda bacana, quer gerar quer gerar vídeos, quer gerar um conteúdo realmente agradável, moderno, em alta qualidade, com preço competitivo, esquece, não vai atrapalhar o seu core business. Vem aqui no Times Studios que eu tenho certeza que a gente vai atender você muito bem. Davizão, filósofo, temos mais alguém aí pagando o salário do Davi da equipe? Ah, vamos falar agora da doutora Fabi Matos, Sorriquer Odonto, saúde sem culpa para quem se preocupa. Brunão, ali na região de Osasco, no bairro do Rojidari, tem uma clínica extremamente estruturada, com equipamentos de ponta, tem até área gourmet, meu amigo, extremamente acessível no preço, um preço competitivo, um preço realmente popular, uma estrutura de ponta, de primeira, com profissionais realmente gabaritados. Ali não tem estagiário, tá? Então só são profissionais realmente qualificados. Uma clínica odontológica que tem mais de 17 anos, vocês têm tradição, você tem segurança, preço competitivo e estrutura de primeiro mundo. E a doutora Fabi Matos e a Sorriquer, claro, sempre inovando, agora tem harmonização facial. Então você quer dar um tapa na latinha? Hoje, por exemplo, eu tô meio cansado, tava precisando dar um tapa na latinha aqui, ó. A gripe me deixou meio derrubado. Então, assim, precisa dar um tapa, quer dar aquela rejuvenescida na pele, quer ficar melhor, quer sair bem na foto, né? Tem aquele cuidado. Cara, harmonização facial, doutora Fabi, todos os processos, então, tanto na área de saúde bucal, quanto, aliás, a doutora Fabi que dá aula disso, numa das maiores escolas hoje de harmonização facial, que é a Let's Hoff, né? Então, vai lá, você vai ser muito bem atendido, vai ter um material, vai ter um resultado de alta qualidade e vai sair mais bonito e saudável. Tenho certeza que você vai gostar da Sorriquer e para quem viu no Tudo Acaba em Business, qualquer procedimento na Sorriquer tem que falar 10% de desconto se falar que viu aqui no Tudo Acaba em Business, tá bom? Davizão, e aí? Tem mais alguém? Ah, vamos falar de Evoque Academia. Evoque Academia da cidade de Mauá para o mundo. Evoque já está em quase todo o Brasil, 32 unidades. A Evoque começou a Mauá em 5 anos, em 5 anos escalou para 32 unidades. Então, Mauá tem duas, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Ribeirão Pires. Você tem em São Paulo, Parque do Carmo, Guarulhos. Gente, é muito lugar. Fora de São Paulo, você tem Minas Gerais, você tem Goiânia, você tem Brasília, agora você tem Mato Grosso. Cara, é muito lugar. Evoque, qual é a promessa do Evoque? Evoque tem uma academia altamente estruturada, com equipamentos de ponta, compatíveis às principais do mercado, mas com um diferencial competitivo. A maioria falando em automação, a maioria das concorrentes da Evoque buscou automatizar o atendimento. A Evoque não. Ela continua, ela busca manter uma tribo, digamos assim, né? Ou seja, o ambiente é o mais importante para a Evoque. Então, é mais personalizado, é um atendimento mais humanizado. E se você falar que viu aqui no Tudo Acaba em Business, primeiro mês, R$ 1,99 no pacote anual. Vou repetir, R$ 1,99 só falando que viu aqui no Tudo Acaba em Business no primeiro mês. Essa é a promoção para a Academia Evoque do meu amigo Rodrigo Razi. O homem colocou cabelo, bicho. Colocou o gramado, tá Tá bonito. diferente demais, que agora já foi fazer harmonização. Tá, o homem tá investindo, viu, cara? E para encerrar, falando de qualidade de vida, né, Davi? Vamos falar do Espaço Volpe, do grande Tiago Volpe. Cara, o Espaço Volpe é um espaço sensacional. Eu sou cliente deles. Fica aqui no Jardim Europa, na rua Groenlândia. Cara, assim, é um espaço, além de você falar de longevidade, de você falar de alto desempenho cognitivo, alto desempenho físico, emagrecimento. Cara, você tem várias tratamentos de vários tipos para você ficar mais bonito, para você ficar mais jovem, para você ter uma vida mais ativa. Então, eu vou pedir para o meu grande amigo Davi passar o vídeo aí da Clínica Volpe para vocês darem uma olhada e ver qual o nível que atingiu o Espaço Volpe.
Eu sou o Dr. Thiago Volpi, ex-atleta, médico nutrólogo e empresário. E os meus atendimentos são direcionados para pessoas que, como eu, buscam viver em alta performance física e mental. O Espaço Volpi é o maior e mais avançado centro de nutrologia e especialidades relacionadas à medicina do estilo de vida. Aqui te ajudamos a alcançar seu máximo potencial. Temos um benefício especial para você: 20% off na primeira consulta. Aponte seu celular para o QR Code e aproveite esse benefício. Tá aí, galera. Clínica Volpi, do Thiago Volpi. E tem sempre a promoção, tá aí na tela, tá aí o QR Code na tela. Na primeira consulta, falou, baixa aqui o QR Code, falou que viu aqui no Tudo Acaba em Business. Baixa o QR Code, tem 20% de desconto garantido, Dr. Thiago, parceiraço nosso. Tenho certeza que você vai gostar não só do espaço, como de um gênio, de um craque. É o maior especialista em longevidade hoje no Brasil. Brunão, Volpi, falando aqui em longevidade, falando aqui em estilo de vida, falando aqui em cuidado. Vou sair um pouquinho do Bruno agora. A gente já volta empreendedor. Quero saber um pouco do Bruno, como é a vida do Bruno no dia a dia, né? Você tem algum, quais são os seus hobbies? Como é que você se cuida? Como é que você, uma coisa que para mim eu valorizo muito, eu sou fã e adepto, né, do crescimento contínuo, né, do aprendizado contínuo, do estilo de vida lifelong learning. Agora eu queria entender um pouquinho a seu respeito. Quais são os seus hobbies? Cara, você é um cara que treina, que não treina? Você é um cara que lê, que não lê? Como é que é o seu estilo de vida assim, fora da empresa, digamos assim? Cara, eu posso falar hoje que a minha vida tá numa transformação pessoal. Vamos lá. Deu uma louca esse ano que eu resolvi voltar a ser atleta. Que legal, cara. Então, eu me inscrevi no Ironman, no Rio agora, 70-30. Uau! Vai ser em julho, então eu vou estar correndo, participar do Ironman. No dia 5, pra semana que vem, vou participar de uma maratona do Recreio à Barra, ali percorrendo toda a orla da praia ali. Qual quilômetro isso aí? 42 quilômetros. 42 quilômetros. Uau! Então, eu Eu consigo de carro, cara. Então, eu tô me aventurando aí nessa área, cara, de esportes de alta performance. Eu acho que a gente tem aquela diferença, né, da auto performance para alta performance. Eu acho que para mim estar em alta performance, eu tenho que estar em alto performance em todas as áreas da minha vida. Então Transcreva isso pra gente. hoje eu tô em alto performance no meu trabalho, na minha família, no meu relacionamento, mas eu preciso estar em alta performance na minha saúde, no meu lazer. Então, aquele ciclo da vida, né? Eu preciso realmente estar em alto performance em todos os aspectos para estar em alta performance na minha vida como um todo. Sim. Então, eu tô buscando agora esportes de altos rendimentos aí pra gente estar atingindo esse objetivo também. Cara, e como é que é então a sua vida ali, o teu. Você tá falando em esportes que exigem realmente. Diferente de falar que eu vou fazer uma musculação para manter minha vida saudável, vou treinar 3 vezes por semana, 1 hora por dia. Você tá falando em esportes que exigem uma preparação muito grande, até porque senão você tem uma grande chance de gerar lesões complexas aí, né? Exatamente. Eu vim do esporte, né? Como a gente falou anteriormente. Taekwondo. Eu fiquei aí uns bons 6 meses sem fazer nada. Fazia uma academiazinha ali uma vez por semana, do condomínio, e olha lá. Falei, não, vou mudar isso. Então, do dia pra noite, eu comecei a correr, comecei a nadar, comecei a pedalar e voltei pro taekwondo. Então, pelo menos em um dia eu faço 2 treinos. Uau. Né? Eu faço um treino de corrida de musculação, de corrida de natação, entendeu? Para me preparar para esse 70-30 aí, que é o Ironman. Só que isso foi aquele negócio. Eu falei assim, cara, se eu falar que eu vou competir, eu não vou competir. O que eu fiz? Paguei inscrição. Aí, a partir do momento que eu paguei a inscrição, eu falei, agora eu sou obrigado. O empresário ele trabalha bem com metas, né, cara? Exatamente. Então, nossa característica é, se você se matricula em alguma coisa, você vai acabar fazendo porque tá na tua natureza o comprometimento de entrega, né, cara? Exatamente. E o Rio de Janeiro ajuda muito, né, cara? Ah, sem Você dúvida. correr numa orla de praia ali, você nadar no mar, pô, ajuda muito, ajuda. Sem dúvida. Eu me mudei pro Rio de Janeiro, como eu disse, era do interior do Rio, eu me mudei justamente por essa qualidade de vida, de todos os problemas do Rio. Onde você mora hoje? Hoje eu moro na Barra, moro literalmente na beira da praia, praticamente. Uau, que delícia. Então, essa qualidade de vida faz com que eu consiga estar em mais alta performance, entendeu? Excelente, cara, excelente. Aliás, agora é um momento muito importante do nosso podcast, Brunão.
É um momento filosófico. É um momento diferenciado, um momento que você vai ter a oportunidade de responder a pergunta do nosso grande intelectual, filósofo, Davi Nunes. Que esse homem tem perguntas capiciosas, viu, cara? Vamos lá, vamos ver o que vem agora de Davi Nunes. Vamos lá, filósofo, é sua vez. Você vai estar me pegou desprevenido. Mas, né, você contou um pouco do começo da sua trajetória, da sua história, mostrou o foco que você tinha. E a pergunta é, em algum momento, né, eu tenho costume de perguntar para as pessoas, em algum momento você pensou em desistir, em largar tudo? Ou você sempre se manteve focado? Ou em algum momento o seu passado veio à tona e te desandou? Você teve uma crise, você voltou? Como foi essa Cara, montanha russa de sentimentos? eu posso te falar que o meu ponto forte é o emocional, cara. Eu tenho uma mente muito blindada. Então, eu acho que em momento nenhum eu pensei em desistir. Realmente, o foco, isso também dá por causa da arte marcial, dá do militarismo, mas o meu foco, ele sempre foi, eu tenho um objetivo e eu vou indo naquele objetivo. Eu acho que as pessoas, elas se frustram muito porque elas colocam um objetivo na vida e quer que aquele objetivo aconteça do dia pra noite, entendeu? Se você tivesse esse foco do seu objetivo e saber que não vai ser realizado do dia pra noite, que você tem degraus ali pra estar subindo, Sim. você vai conseguir atingir esse objetivo. E o meu foco é literalmente inabalável, né? Então eu tive essa construção de quebrar a cara várias vezes ali para ter o objetivo final. Eu brinco com a minha esposa, né? Que ela fala, amor, vamos viajar, não sei o que e tal. Eu falei assim, pô, você quer fazer isso? É o sonho dela ir pra Maldivas. Você quer ir pra Maldivas? Deixa eu trabalhar mais um pouquinho aqui, que aí a gente vai. Então, tem uma frase do Joel J que eu gosto muito, que é o trabalho devolve, né? Então é justamente isso, cara. Eu acho que o meu foco em sempre trabalhar ali me ajudou a estar batendo todos esses objetivos aqui. Muito legal, Bruno, muito legal. Parabéns, Davi, pela pergunta. Nosso filósofo, ele sempre é profundo nas suas reflexões. Colocações. Obrigado, Davi. Davi é fera, cara. Brunão, e aí, cara, de novo, vou voltar no tema do funil de vendas associado à inteligência artificial. Por quê? Agora eu quero que você olhe um pouco para frente. Claro. Cara, eu tenho visto um movimento e eu tenho me preparado para isso, de que as empresas têm absorvido de forma muito consistente a contratação de profissionais especialistas ou que estão inteirados nesse mercado de inteligência artificial. Então, hoje, isso é um grande diferencial competitivo. Né? Você já tem um certo domínio em inteligência artificial. E por quê? Porque a inteligência artificial, para quem sabe usar, aumenta demais a produtividade. E a coisa que o empresário mais quer, mais almeja em um colaborador é o quê? Produtividade. Não importa se ele vai ficar 15 horas trabalhando ou se ele vai trabalhar 3, mas com essas 3 e usando a inteligência artificial, ele consiga melhorar processos, ele consiga no fundo, o empresário ele quer o quê? Da tua equipe. Que a sua equipe consiga entregar o melhor resultado sempre para um cliente. Exatamente. Né? É o comprometimento do empresário entregar sempre o melhor, ou deveria ser pelo menos, para o seu cliente, para que ele mantenha o cliente. E isso ele depende muito de pessoas. Sim. Só que com a inteligência artificial, isso acabou melhorando o desempenho. Então, se você escreve mal, você consegue criar prompts para melhorar a sua escrita. Se você não fala inglês, você pode estudar usando inglês. Como você consegue transcrever uma mensagem de uma forma muito mais coerente, né? Usando a inteligência artificial. Você pode fazer apresentações comerciais muito melhores, estabelecer planejamento estratégico. O que a gente vai discutir hoje, inclusive vou discutir com o Bruno, é criar o processo de onboarding das empresas, que é um projeto que eu tenho. Sim. Criar e vender isso para as empresas. Todo o processo de onboarding ser criado já, e quando um profissional chega, em vez de perder tanto tempo ali oferecendo, você já vai ter praticamente todas as perguntas ali
monitorar se vai caber ao profissional entender muito da empresa antes, assistindo os vídeos, tendo acesso às principais respostas, para que diminua o tempo desse processo de contratação, para que seja mais correto, né? Então eu queria entender, cara, o que um profissional hoje, para ele estar antenado no mercado de inteligência artificial, primeiro, realmente é esse boom todo, é essa necessidade toda, realmente o profissional tem que estar ativo a isso. E segundo, o que uma empresa ganha em ter profissionais que realmente conhecem inteligência artificial? Cara, vamos lá. Há 10 anos atrás, uma palestra do Google, o palestrante falou assim: a empresa que não tiver na internet, 8 anos atrás isso, a empresa que não tiver na internet em 10 anos vai morrer. Já tem 8 anos que teve essa palestra e a gente consegue ver realmente isso, que a empresa que não está na internet, ela vai acabar morrendo. E eu posso falar isso da inteligência artificial, só que eu não jogo 10 anos não, eu jogo 2. Nossa, A, em- com essa fome, 2 anos. a empresa que não tiver os seus processos com base em automação e inteligência artificial, ela pode acabar morrendo. Uau. Hoje, a empresa que não tem isso, ela definitivamente perde venda. Ela vai perder venda. Sem dúvida. Agora, daqui a um tempo, ela não vai ter nem cliente, ela não vai conseguir nem reter esses clientes. Sem dúvida. Porque se a gente pensar numa estrutura de venda, num funil mesmo, é muito difícil a gente fazer a venda logo de cara. Quando você faz uma venda de cara, você não faz uma venda, você tira um pedido. Porque o cliente já quer comprar. Então Claro. você está tirando o pedido dele ali e acabou, vendeu. Que é o sonho de qualquer empresa. Né? Exatamente. Fazer a venda não. Fazer a venda é matar a objeção, estar conversando com esses clientes. Então, dados de mercado, a gente consegue fazer vendas para o cliente a partir do 5º ao 7º contato. Então, você precisa fazer um follow-up ali. O problema é contar com um humano para estar fazendo todos esses contratos. Um time comercial, se você tem um fluxo de entrada de lead muito grande, você não consegue estar tratando todos esses leads. Claro. Então entra a automação. Vamos pensar no seguinte funil. Você fez tráfego pago, esse funil entrou dentro da sua base pelo WhatsApp, você fez o primeiro atendimento dele, pode ser por um robô ou por um humano, e esse lead não comprou. Cada 2 dias você faz um follow-up para ele. Não necessariamente um follow-up de venda, tá? Mas é um follow-up ali chamando a atenção nele para o seu produto ou necessidade que ele tenha. E isso a gente faz de forma automatizada, muitas vezes com ferramentas gratuitas no mercado. O empresário ele acha que ele vai ter que gastar rios de dinheiro para ter uma estrutura dessa. E não precisa. A maioria das coisas é por base de setup. Você constrói uma vez e você vai ter para sempre isso. Legal, cara. Então a gente consegue trazer uma tecnologia, uma produtividade para qualquer empresa de qualquer segmento com base de automação e inteligência artificial. E ali você consegue criar uma base para que ela seja atualizada conforme a necessidade. Então, por exemplo, se eu estiver errado, você me corrija, Bruno. Eu vou usar aqui o Teams Studios. Eu vou contar uma vez para uma inteligência artificial toda a história do Teams Studios. Então, quem é o público, onde fica, toda a história. Para quem ele foi feito, quem é o público atual. Depois, eu vou atualizando. Então, ChatGPT, ou Cloud, ou Perplex, acho que é isso que chama, Gemini. Esse é o processo, Copilot. Esse é o processo. A partir de agora, eu preciso criar um planejamento estratégico. E o planejamento estratégico está lá. Depois eu falo, cara, desse planejamento estratégico, eu quero criar tarefas micro para que a gente... E depois eu quero entender quais seriam os melhores pontos para que eu faça monitoramento para ver se a estratégia está sendo feita. Como é que eu aperfeiçoo o treinamento dos meus funcionários, dos meus vendedores? Como é que eu melhoro? Aí você identifica um problema no seu onboarding. Então, cara, tá me tirando tempo. Eu crio ali uma estratégia de onboarding. Então, cara, o teu negócio está todo desenhado ali dentro de um produto que, na verdade, sempre que alguém for procurar alguma coisa, se for compartilhado e todos tiverem aquele processo de entendimento de como funciona, cara, vai ficar muito mais fácil. Aí você vai poder colaborar, ele vai ser colaborativo. De novo, já citei isso aqui, a inteligência não é da tecnologia. A inteligência é sua, a estratégia é sua, ele vai te ajudando a desenvolver. Mas não é do nada. Do nada, isso não acontece. Ter o auxílio da inteligência artificial é você ter um funcionário que vai trabalhar 24/7 para você. Entendeu? Exatamente. Então, você vai ter um gestor ali, um gerente da sua empresa, que ele vai tomar, muitas vezes, melhores decisões que você.
Claro. Tem um empresário, vou mandar até um abraço para ele, Dr. Hércules Pereira, um grande amigo meu, que... Médico? Não, ele Advogado? é reitor de um centro universitário. Ah, legal. Ele falou para mim uma vez assim, e falo para outras pessoas, então eu posso falar isso. Bruno, eu não sei mais se eu tomo as melhores decisões para minha empresa. Foi aí que ele me contratou. Porque ele tá 40 anos no mercado educacional, o mercado mudou muito, chegou internet, chegou inteligência artificial. Essa empresa dele foi o primeiro centro universitário do Brasil a lançar pós-graduação EAD. Então o cara pegou tudo lá atrás e ele chegou e falou, cara, eu não sei se eu tomo mais as melhores decisões para minha empresa. Olha. Vem pro meu time, porque eu preciso de alguém que tome esse tipo de decisão para mim. Aí a gente colocou processo de inteligência artificial, criou um funil de venda, montou um call center lá para ele com base em automação para realmente tirar esse gargalo comercial que ele tinha ali. Entendeu? E hoje a faculdade está super bem, já tem 2 anos que a gente está fazendo esse trabalho para ele. O time já aumentou pra caramba. A gente começou com um call center com 4 pessoas ali e um robô. Hoje o call center tem 3 turnos lá, de 8 da manhã a 10 da noite. Então é um processo, é uma constante, certo? Uma visão que ele teve lá atrás, muitos empresários estão tendo agora, certo? E é o futuro de qualquer negócio, é trabalhar com base em automação e inteligência artificial. E, cara, o quanto eu fiquei mais inteligente com inteligência artificial, cara. Por quê? Cara, e principalmente seguro. Acho que essas são as 2 palavras. Por que inteligente? Porque, cara, se você aprender o processo para você estudar usando a inteligência artificial, meu amigo, o quanto isso te economiza tempo é impressionante. Então, para mim, isso tem feito toda a diferença, né? Cara, a ponto de você ter hoje ferramentas que você, em vez de assistir um podcast de 2 horas, ou uma aula de 2 horas, ele vai transformar aquilo em 15 minutos ou 20 minutos e você vai estender ao ponto específico os principais pontos e respostas estratégicas ali. Então, cara, já te ajuda muito. Sim. Se você tiver que ver 100 horas de conteúdo, se você tiver que ver 10 horas. Exatamente. Né? De uma forma muito mais enxuta. Cara, e muitas vezes isso você já consegue ter a base necessária, 80%, 90% do coisa tá ali, do conteúdo tá ali. Então, vamos pensar no mundo corporativo, tem 2 funções que eu adoro de inteligência artificial, que eu sempre coloco nas empresas ali que a gente presta qualquer tipo de serviço. A primeira é a análise de dados. Por quê? Se a empresa tem dados, a empresa tem um processo definido, uma dash bem definida, consigo ver entrada de lead mês, conversão, etc. Eu consigo pegar todos esses números, pegar numa tabela, um Excel, jogar dentro do ChatGPT e pedir para ele analisar aqueles dados. Ele analisou aqueles dados, eu peço para ele me dar um plano de ação para aumentar o meu número de leads, aumentar a minha conversão, dependendo do meu objetivo. Então, a inteligência artificial consegue analisar o que você já tem e pontuar os seus gargalos ali, já sugerindo pontos de melhoria. Outro ponto interessante também que eu gosto de inteligência artificial é na produtividade do seu time. Vamos colocar que você precisa criar uma apresentação. Você tem toda a base dela. Você pode deixar dentro da inteligência artificial a base da sua apresentação e pedir para ela construir a apresentação para você. Hoje a gente tem plataformas de design como Canva, por exemplo, que são ligados ao ChatGPT-4. Então, se você der um comando ali, automaticamente ele já está criando uma apresentação para você. Então, uma apresentação que você demoraria aí 4, 5 horas talvez para montar, vai ficar pronta em 10 minutos. É sensacional, cara. O Copilot tem Sim. uma função bem bacana em relação a isso, né? Você joga ali uma estrutura e pede para ele estruturar para você um conteúdo, pede para ele estruturar para você como seria uma apresentação comercial. Cara, isso é muito legal, né? Isso faz muita diferença. Por exemplo, trazendo a empresas que trabalham muito com planilha, né? A gente tem o Google Sheets, que é uma planilha online, Excel online ali. Existem plugins que você consegue colocar dentro do Google Sheets para um ChatGPT. Então, antigamente, para você trabalhar com planilha, você tinha que saber muita fórmula. Hoje, você só precisa saber o comando. Então, você constrói qualquer tipo de planilha sem saber fórmula nenhuma. Esse é meu próximo passo de desenvolvimento. Eu quero me especializar também na parte de planilhas. Isso ainda tenho dificuldade, porque o Copilot que eu uso muito ainda não consegui acertar ali essa mão no Excel. Virada. Mas eu acho que isso é muito interessante. Porque ele consegue construir Como é a que chama a planilha para ferramenta? você.
eu gosto muito do Google Sheets Google Sheets. alinhado com o plugin do ChatGPT 4. Uhum. Entendeu? Então a gente consegue estar colocando essas duas ferramentas ali e construir qualquer tipo de planilha. Tá? Olha, isso é E sensacional. E planilhas. aí eu escrevo o comando. Exatamente. E planilhas com dashboards complexas, tá? Com gráficos ali em métricas complexas. Tá? Legal demais. E o próximo passo é transformar, porque é tudo dentro da mesma família ali, né? Da Google Sheets, Google Docs, a parte do Word do Google. O próximo passo é transformar isso para o Power BI. Sim. Então, se a gente consegue linkar isso ao Power BI, literalmente você vai fazer um aplicativo com comandos. Nossa, sensacional. Né? Entendeu? E vamos colocar aí de maneira pessimista, até o final do ano isso já é possível. Uau, sensacional. Sensacional. Brunão, que papo interessante. Cara, já estamos com 1h e 25 minutos de podcast. É isso, Davi? Cara, que papo sensacional. O Brunão vai ter que voltar aqui 500 vezes. Prazer. Porque, cara, parceiro nosso, mas, cara, que conversa inteligente, que conversa agradável. Para finalizar, vou te fazer uma última pergunta. Como é que um profissional hoje, aí vamos olhar não mais do lado do empresário, ou também, né, que de uma foto de outro empresário também é um colaborador da empresa, né? Como é que ele faz para se manter hoje antenado em relação à inteligência artificial? Como é que você se mantém atualizado para você estar sempre na frente do mercado, cara? Vamos lá. Esse mercado de inteligência artificial, a primeira coisa que você tem que fazer é esquecer o nosso mercado brasileiro e olhar para fora. Sim. Então, o mercado americano, o mercado russo, ele está muito à frente disso. Então, hoje a gente tem o Typebot aí que a gente consegue fazer praticamente tudo dentro dele, que ele veio... o projeto inicial é russo. Então, a gente tem que olhar para o mercado de fora. Só que não existe ali, vou botar no Google e vou ter um manual sobre isso. O profissional que quer ficar antenado nisso, ele tem que acompanhar os grandes congressos. Então, teve um congresso, por exemplo, no mês passado, uma palestra do CEO da NVIDIA, que ele falou exclusivamente de inteligência artificial. Eu assisti Cara, foi sensacional. E aquela palestra ali mudou o rumo do mercado. Entendeu? Então, é realmente ficar antenado aos eventos que está acontecendo, porque a gente não tem um ponto específico ali, porque o mercado é novo. Muitas estruturas que a gente usa hoje foi lançada em janeiro. Então, tem 4 meses. Muito. Entendeu? Mais um ponto que a pessoa consegue estar bem atualizada com isso é seguir um Instagram ótimo chamado Duagência. Uau! Duagência.co. Cara, falei como é bom de venda, galera. Você seguindo esse Instagram, com certeza você vai se manter atualizado. Ah, excelente. Brunão, vamos lá. Agora, já que você já adiantou um passo, cara, primeiro, faz seu jabá, cara. Deixa aqui como é que chega no LinkedIn, no seu Instagram, da Duagência, como é que fala com você aí, queridão. Vamos lá. Para falar comigo é só Instagram, você consegue chegar lá, duagência.co, tá? Você consegue falar comigo lá. A gente bater um papo no direct, a gente consegue estar marcando um call ali para entender um pouco sobre o seu negócio. Mas além de fazer um jabá, eu queria deixar uma mensagem final ali, Claro. se você me permitir. A gente falou muito sobre funil, muito sobre tráfego pago. E uma dor que a maioria dos empresários chega para mim é custo. Bruno, quanto isso vai custar para mim? Custo de lead, quanto que é meu lead? Então, de mensagem final, eu queria deixar que não existe lead caro. Existe lead que não compra. É isso aí. Então, se você está pagando 50 centavos ali para um lead que não vai converter em nada e pagando R$50 num lead que vai te fazer uma venda de 5 mil, o seu lead está barato. Então, a mensagem final é essa. Não existe lead caro, existe lead que não compra. Então, resumindo, conversão é o grande insight que você tem que tirar do teu lead. Então, converteu bem, é um bom lead. Não converteu bem, é um lead ruim. Então, isso vale no planejamento orçamentário geral, né? Então, Exatamente. Quanto custa uma agência? Custa 2 ou custa 5? Tá, na hora que você joga lá, investir 10 mil aqui, investir 5 mil ali. Quanto cada uma te trouxe de resultado? Aí você vai fazer a avaliação. Uma eu paguei 10, só que me trouxe 100 mil de resultado. A outra eu paguei 5, só que me deu 12 mil de resultado.
o que foi o melhor investimento, como é que foi o melhor investimento. Então, Exatamente. cara, sempre a plataforma nunca é o lead em si, mas o que você fez com esse lead, qual Exatamente. resultado ele te trouxe. Aí né? entra o funil de vendas Que é aí a com sua grande inteligência artificial. especialidade. Gostaria de deixar também um grande abraço para o Sávio, cara, que é parceiro Grande nosso, né? abraço. Cara, faz atendimento da gente. O Bruno, através da Dula, ele e o Sávio, atendem o Otimist Studios hoje. Atendem a nossa mentoria, que é o Geração 4.0 também, que a gente vai começar agora 1º de junho. Esse é um projeto bem legal, que ele é parceiro nosso também, é o responsável ali sobre todas as campanhas estratégicas ali, envolvendo o Typebot, que ele Sim. falou, né? Atendimento, automação, tudo isso. Vai começar agora um trabalho conosco aqui, junto com a Sorricare, odontologia, já é do Otimize, enfim, é um parceiro aqui nosso também da XBM de contratação. Então, Bruno é um parceiro estratégico, recomendo, um grande cara. Aqui em São Paulo somos o atendimento dele, então com certeza tá mais do que aprovado. Um craque, um gênio. Obrigado, velho. Cara, Muito eu que novo, que agradeço. história de um menino órfão, de repositor, a um homem que criou hoje um grande negócio, tem recebido propostas diversas para voltar para o mercado como CLT. Aliás, você que nunca foi CLT, né? Bruno? Exatamente, nunca assinei uma carteira. Olha só. E aí, tem muita gente que fala, o cara nunca tem acesso. Ele não tem, mas trabalha desde os 15 anos de idade ou antes, né, Bruno? Antes, com certeza, já dava aula antes disso, então nunca fui CLT, mas sempre trabalhei bastante, sempre trabalhei muito. É isso. E deixar aí um abração pro Sávio também, parceiro, gente boa também. Tá me devendo um e-mail. Na próxima ele vem, na próxima ele Tá me vem. devendo um e-mail aí, viu, Sávio? Que você ficou aí, mas tudo bem, tá tudo certo. É parceiro nosso, é gente boa e trabalhador também. Pessoal, aquela coisa você já sabe, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Então, no Instagram, @MarceloSantoroOficial. Tem também o Tudo Acaba em Business, o seu podcast empreendedor, @Tudo Acaba em Business, também no Instagram. E tem mais, se você quiser falar com o Otimize Studios, quer gravar seu podcast, tá procurando um orçamento, quer vir conhecer o estúdio, vem aqui, @Otimize Studios, chama a gente no direct ali, a gente fala com você, manda uma mensagem no WhatsApp, tenho certeza que você vai ser muito bem atendido e vai tirar o seu projeto do papel. Brunão, muito obrigado pela Obrigadão, presença, Marcelo, cara. um prazer estar aqui, espero voltar mais vezes. Com certeza. Galera, agradeço muito aos trabalhos do meu grande filósofo Davi Nunes. Um grande abraço, até a próxima semana e fui! Valeu.